Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de sacada de coaching. Eu sou o Murilo Manzano e nesse vídeo aqui eu quero trazer para você o que eu acredito que funciona quando eu quero ajudar o meu coach com o assunto timidez. Então, respondendo aí algumas perguntas que eu recebo por e-mail, Murilo, que ferramentas você usa para trabalhar a timidez? Então, eu vou trazer aquilo que eu acredito que funciona com os meus coaches, tá? Eu acredito que a timidez, basicamente, ela pode ser dividida, pelo menos do meu ponto de vista, tá? Em duas questões principais. A primeira questão principal é a voz interior. O meu coach, eu tenho uma consciência que o meu coach, assim como eu e assim como você que está me assistindo aqui, tem um monte de voz que fica na cabeça dele o tempo todo. Algumas vozes são fortalecedoras, outras vozes são extremamente limitantes. Então aquela vozinha interior que impede as pessoas de serem elas mesmas. É aquela vozinha que te impede de ser autêntico. É aquela vozinha que fica te dizendo assim, não faz isso, não faz aquilo, o que vão pensar de você, ou e se você errar, você não pode fracassar agora, e assim por diante. Essa voz é o que impede as pessoas de serem elas mesmas. Então tem uma fórmula do Timothy Gary, que é um dos precursores do coaching no mundo, e a fórmula dele é a seguinte: potencial menos interferência é igual a resultado. Se o teu coach está experimentando então a timidez, imagina que é essa fórmula aqui. Essa é a fórmula do Timothy Gary, tá? P menos I igual a R. Potencial menos interferência igual a resultado. Se o resultado que o seu coach está experimentando é a timidez, o que eu faria com o meu coach quando ele chega e fala, Murilo, eu quero trabalhar a timidez, cara. Eu vou te contar o que eu fiz em um caso real, tá? Eu fiz um processo de coaching completo com uma mulher e ela estava percebendo que ela se sabotava nos relacionamentos dela. Então, quando ela conhecia uma pessoa que caía como uma luva para ela, que se encaixava muito bem para aquilo que ela buscava, aquilo ficava tão importante para ela que quando ela ia sair com essa pessoa, ela ia jantar com essa pessoa, alguma coisa assim, essa vozinha começava a falar para ela um monte de coisas. Olha, não faz isso que ele não vai gostar de você, não faz isso, cuidado com isso. E aí, o que eu fiz? Eu convidei ela a identificar qual era essa vozinha, o que essa vozinha dizia para ela. Então eu vou te trazer os passos que eu segui para ajudar essa mulher em uma sessão a ressignificar completamente a voz interior dela nesse assunto, tá? Então qual foi o meu primeiro passo? O primeiro passo foi fazer com que ela identificasse essa voz. Então eu vou colocar I aqui para você saber, ó. I, de identificar. Primeiro passo. Então eu fiz ela trazer para a consciência que essa voz existe na cabeça dela. E que essa voz está acontecendo com você nesse exato momento, está acontecendo comigo nesse exato momento. E se você não dominar essa voz vai impedir você de ser autêntico. E sabe o que acontece como consequência? Ela te impede de ser espontâneo. E aí, sabe o que acontece como resultado final disso tudo? Você deixa de ser interessante. Então, quando ela identificou essa voz, ela falou, caramba, Murilo, faz todo sentido, essa vozinha fica me falando mesmo. Eu fiz ela voltar para aquele momento em que ela se sabotou, qual era a sentença que essa vozinha estava dizendo para ela. Então, depois de identificar qual é a voz, identifique qual é a sentença. Você vai perceber que geralmente essa vozinha tem uma frase pronta. Ela te fala alguma coisa que você lembra que ela fala isso para você. Pode ser eu não sou capaz, pode ser eu não tô pronto para isso, pode ser eu não mereço isso, mas essa voz tem uma sentença. Eu fiz ela identificar junto comigo qual era a sentença. E no caso dela, sabe qual era a sentença dela? A sentença dela era assim, não fica de perfil porque o seu nariz é muito feio. Olha só, a frase que essa vozinha dizia para ela. Agora me diz uma coisa, uma pessoa que está indo para um jantar com uma outra pessoa, que ela sente que é tudo aquilo que ela quer, se essa vozinha está na cabeça dela, não fica de perfil que o seu nariz é feio. Você acha que uma pessoa dessa vai ficar confiante, vai ficar espontânea? É claro que não. E aí ela deixa de ser interessante, faz sentido? Então era exatamente isso que acontecia com ela. Quando ela identificou essa voz aqui, eu fui trabalhar com ela qual era, e esse aqui é o segundo passo, tá?
Cara, o que está causando essa voz? O segundo passo aqui, tá? Lembra que eram dois? A sua voz é uma consequência das suas crenças. A sua vozinha é uma consequência da sua crença o tempo todo. Então a voz é como se fosse um megafone da sua crença. E aí, eu fiz ela identificar por quê, cara? Qual era a crença que fazia com que ela achasse que o nariz dela era feio? Aí ela me contou que quando ela era criança, ela quebrou o nariz. E ela tinha um nariz normal, absolutamente normal do meu ponto de vista. Mas não ia adiantar nada se eu falasse pra ela, você tem um nariz normal, isso não faz o menor sentido. Então o que eu fiz? Eu quebrei a crença dela. E como é que eu quebro crenças? Eu usei um modelo bem rápido com ela. Então me conta uma coisa, o quanto essa crença aí de que o seu nariz é feio, o quanto isso é real? Ah, Murilo, eu acho isso real, porque quando eu quebrei ficou deformado, ó, tá vendo? Ela tava me mostrando. Tá, o quanto isso é lógico? Quantas pessoas já te disseram você tem o nariz feio? Ah, Murilo, nenhuma. Tá, então me conta uma coisa, ter essa crença de que o seu nariz é feio te traz mais vantagens ou te traz mais desvantagens? Ah, Murilo, me traz mais desvantagens, com certeza. Opa! Então, o quanto ter essa crença está ajudando você hoje? Murilo, não está ajudando em nada, pelo contrário, está custando os meus relacionamentos. Show. Então, qual seria uma nova crença efetiva? O que você poderia acreditar? E se você acreditasse, ia fazer com que os homens se apaixonassem por você? Ah, Murilo, então se eu acreditasse que o meu charme está no meu nariz. Foi essa frase que ela usou comigo. Que o meu charme está no meu nariz. Se eu sentir, se eu acreditar nisso, eu tenho certeza que eu vou ficar muito mais solta. Show de bola. Qual foi o meu próximo passo com ela? Já que era essa crença que ela queria para ela. Era isso que ela queria ouvir da voz dela. Eu trouxe um contexto para ela. Então olha só, considerando que a crença cria o fato, considerando que o seu inconsciente é responsável por 99% dos seus resultados, quando você acredita nisso, o cérebro dos seres humanos é como se fosse uma antena receptora. Então o meu cérebro está transmitindo para o seu cérebro aquilo que eu estou pensando. Por mais que é de maneira inconsciente, você recebe aquilo que eu estou pensando. Então se você tem uma crença de que o seu charme é o seu nariz, você começa a criar isso nas outras pessoas. E você vai perceber que você vai começar até a ouvir mais elogios dessas pessoas, especificamente sobre o seu nariz. Parece um negócio contra-intuitivo, né? Mas eu te convido a fazer esse teste. Faz algum sentido para você que aquilo que você acredita efetivamente acontece? Ela falou, nossa, Murilo, faz todo sentido. E ela me trouxe alguns exemplos. Porque quando eu comecei a acreditar isso, aquilo, show de bola. Então ela já me trouxe exemplos, já trouxe um contexto para ela, que a crença cria o fato. Logo, qual é o próximo passo? É substituir essa sentença aqui. Então se a sentença dela era assim, ó, Murilo, meu nariz é feio, meu nariz é feio, meu nariz é feio. Qual foi a nova sentença que ela escolheu? O meu charme está no meu nariz. Uau! Quando ela começou a fazer isso, adivinha, na próxima sessão, ela estava me contando, Murilo, eu estava tão solta. Eu virava de lado de propósito, porque eu sentia que o meu charme estava no meu nariz. Olha que negócio fantástico que é isso, né? Por que eu estou te dizendo isso? Porque a timidez tem esses dois aspectos aqui. Se você trabalhar isso aqui com o seu coach, você vai perceber que imediatamente ele vai mudar o mindset dele. Ele vai começar a identificar essa voz que tenta sabotar. E quer que eu te conte uma coisa? Só dele saber que isso aqui existe, vou imaginar que a meta do seu coach é para dar uma palestra. E aí ele acredita que ele é tímido. Ele experimentou até hoje esses resultados, por isso que ele acredita nisso. Agora imagine ele indo para uma palestra e essa vozinha começa, tem muita gente, nossa, vai te dar branco. Imagina que ele agora tem consciência disso aqui, que é aquela vozinha dele. E quando ele identifica isso, ele já sabe que não é ele dizendo aquilo, que são aquelas vozinhas que tentam impedir. Imediatamente ele neutraliza aquilo e ele coloca uma frase para substituir. Quando me comprometo eu consigo qualquer coisa ou alguma coisa desse tipo. Será que isso vai fazer com que o resultado dele seja bem maior? Eu sei que esse conteúdo é um conteúdo bastante intenso. Então eu te convido a assistir essa sacada mais uma vez para você entender quais são as principais técnicas que eu trabalho quando o assunto é timidez, tá? Eu sou muito voltado, uma das minhas obsessões é de criar uma transformação imediata.
Não fazer um processo inteiro para chegar em um resultado final, mas é trazer o resultado final em cada sessão. Eu sempre fui obcecado por isso. Eu já atendo, hoje por exemplo, eu já tenho, só nesse mês, tá? Eu já tenho mais de 100 horas de atendimento esse mês. Então é muita hora. E eu tô o tempo todo na prática. Eu não tô te trazendo algo que eu tô lendo no livro e que eu acho que funciona. É o que eu faço no mundo real, nas linhas de fogo do mundo do coaching. Isso aqui para mim é o que mais funciona. Trabalhe a voz interior do seu coach. Faz sentido para você? Então eu te convido a deixar aqui o seu comentário, a me dar o seu feedback, se isso aqui está fazendo sentido para você, a deixar o seu curtir aqui, a compartilhar esse vídeo com um grupo de coaches que você acredita que isso pode contribuir. Já que, se você compartilhar, isso quer dizer que você se importa com as outras pessoas, isso pode contribuir também com o crescimento dos outros coaches. Então, um forte abraço, gratidão pela sua confiança e nós nos vemos em breve.